Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago trazendo para vocês mais uma questão aqui do livro do Halliday, Física 3, capítulo 27, exercício 22. Então vamos para a leitura. Na figura abaixo, R1 igual a 6 ohms, R2 igual a 18 ohms. E a força eletromotriz da fonte ideal é de 12 volts. Determine A. O valor absoluto. B. O sentido, para a esquerda ou para a direita, da corrente I1. E C. Qual é a energia total dissipada nos 4 resistores em 1 minuto? Ok, então o que nós temos? Nós temos esse circuito aqui, que está um circuito meio bagunçado, meio estranho, mas nós já vamos redesenhar para conseguir entender o que está acontecendo nele, ok? E nós temos uma fonte com o positivo virado para cá, o negativo para cá. Nós também vamos ter um resistor R1, que vale 6 ohms, então aqui vale 6 ohms. E nós temos também resistores R2 que vale 18 ohms. Eu vou deixar aqui indicado aqui do lado, R2 igual a 18 ohms. A nossa força eletromotriz vale 12 volts. Então agora nós temos nossos dados, podemos entender esse circuito para conseguir analisar ele. Então, entendendo o circuito, o que nós vamos ter? Nós vamos ter nele uma força eletromotriz aqui de uma fonte virada para cá de 12 volts, com o positivo para a esquerda, o negativo para a direita. Atrás dela nós vamos ter conectado aqui um resistor R1 de 6 ohms e esse nosso resistor desce o nosso nó até lá embaixo. Chegando lá embaixo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, a partir desse nó, um ramo que vai passar por um dos R2, um outro ramo que vai passar por outro R2 e um outro ramo que vai passar por um outro R2. Então, o que nós temos? E depois todos eles vão se encontrar no mesmo nó. Então, nós temos um paralelo de todos esses resistores R2. Por que isso? Porque eles estão ligados entre os mesmos nós. Note, se a gente chamar aqui embaixo, deixa eu pegar de outra cor para ficar mais evidente. Aqui embaixo, de A, e aqui em cima, de B, todos os resistores estão conectados em A, porque ó, aqui a gente pode prolongar o nó, aqui a gente também pode prolongar o nó, não tem elemento no meio. Então, esse resistor está ligado entre A e B, o do meio também entre A e B, e o do canto aqui inferior também entre A e B. Então, nós temos resistores conectados todos em paralelo. Então, nós podemos desenhar como? Para ficar mais bonitinho, um resistor aqui de 18 ohms, um outro resistor aqui de 18 ohms e um outro resistor aqui de 18 ohms. Beleza, temos agora então o nosso paralelo de 3 resistores de 18 ohms. E agora a questão pede para a gente encontrar o valor absoluto e o sentido da nossa corrente I. E o que é a nossa corrente I? É a corrente que passa por um desses nossos resistores R2. Então nós temos um sentido da corrente que passa por aqui, ó, I. Beleza. Como é que a gente vai encontrar o sentido e o módulo dessa corrente? Bom, o sentido dessa corrente nós podemos encontrar transformando a malha, todo o nosso circuito, na verdade, em uma malha única. E para isso nós precisamos fazer o paralelo desses nossos resistores. Para o paralelo nós temos que o quê? O paralelo de resistores em paralelo, o equivalente, perdão, dos resistores em paralelo é igual a 1 sobre a nossa resistência equivalente, que é igual a 1 sobre um dos nossos resistores, depois o outro e depois o outro. Então, nosso primeiro resistor de 18, mais o nosso segundo resistor de 18, mais o nosso terceiro resistor de 18. Isso daqui vai ser igual a 3 sobre 18. Invertendo os dois lados, nós vamos ter que resistência equivalente é igual a 18 sobre 3. Isso daqui é a mesma coisa que dizer que é igual a 6 ohms. Então, nós temos uma resistência equivalente de 6 ohms nesse circuito aqui. Ok, então a gente pode redesenhar o nosso circuito, passar desse circuito para esse circuito aqui embaixo, que tem esse modelo aqui, uma fonte de 12, um resistor aqui em cima de 6 ohms. Nós vamos ter então aqui embaixo o nosso resistor equivalente, que também vai ter 6 ohms, e aqui ligado ao positivo nós temos esse nosso resistor. Ok, então para descobrir qual o sentido da corrente e qual a potência da nossa... Potência não, perdão. Qual o módulo da nossa corrente, nós analisaremos esse circuito. Então, a corrente. Como a gente tem um circuito de uma malha com uma única fonte, a nossa corrente sempre vai obedecer o sentido da fonte.
Então aqui a gente vai ter sinal de mais e menos nossa fonte, a nossa polarização. Então a corrente sempre vai passar do negativo para o positivo da nossa fonte. Imagine assim, aqui embaixo nós teríamos menos tensão que nós temos aqui em cima. Então, a nossa fonte está impulsionando as cargas daqui a terem maior tensão na sua saída. É uma analogia, não é exatamente isso que acontece, mas é só para vocês entenderem. Vai passar do negativo para o positivo. Então, a nossa corrente é nessa direção, saindo da fonte pelo positivo. Então, nós já temos o nosso sentido de corrente. É o sentido anti-horário, beleza? Agora, qual é o módulo dessa corrente? Nós podemos lembrar da nossa lei de Ohm. Então, aqui, vamos lá. Lei de Ohm. Lei de Ohm diz que a diferença de potencial sobre um resistor é igual a corrente vezes a própria resistência dele. Então, se a gente quer... Então, vamos deixar aqui, ó. Diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Se a gente quer corrente, podemos isolar ela. Corrente vai ser igual a diferença de potencial sobre R. Só que a gente tem dois resistores em série, então em vez de fazer isso, a gente pode falar que nossa corrente é igual à nossa diferença de potencial. Qual é a nossa diferença de potencial em cima desses dois resistores aqui? É a nossa própria fonte. Então vai ser igual ao nosso 12 volts da fonte dividido por um resistor equivalente 2. Vou nomear esse daqui como resistor equivalente 1 só para a gente não confundir. E o que seria esse nosso resistor equivalente? É a resistência equivalente desses nossos dois resistores em série. E como a gente tem resistores em série, a gente soma suas resistências. Nesse caso, então, nós vamos ter 12 dividido por 6 mais 6, que vai ser igual a 12 sobre 12, que é igual a 1 ampere. Então, nós temos a nossa corrente de 1 ampere. Mas detalhe, essa corrente de 1 ampere não é a corrente que vai passar por cada um desses nossos resistores. Essa corrente de 1 ampere é uma corrente que está passando pela fonte e pelo resistor de 6 ohms. Então, agora a gente precisa encontrar qual é a nossa corrente sobre um resistor de 18 ohms. Então, vamos voltar agora no nosso circuito. E o que nós vamos ter? Nós vamos ter esse circuito aqui de cima. Eu vou apenas copiar ele para a gente poder analisar ele aqui embaixo. Então nós temos de volta esse nosso circuito e a gente sabe que por aqui passa uma corrente de 1 ampere. Ok, passando uma corrente de 1 ampere nessa parte, aqui nós vamos ter uma divisão dessa nossa corrente. Parte dela vai vir para cá, parte dela vem para cá e parte dela vem para cá. Ok, como a gente tem resistores iguais, nós podemos usar a ideia que a corrente em cada um deles vai ser exatamente igual. Por que a gente pode usar essa ideia? Bom, eles estão em paralelos, ou seja, esses dois nó, a diferença entre esses dois nó é igual tanto para o primeiro resistor, quanto para o segundo, quanto para o terceiro. Então, a minha diferença de potencial, meu VR1, vou chamar VR1 para o primeiro, segundo e para o terceiro, VR2 e VR3 respectivamente. VR1 vai ser igual a minha resistência vezes a corrente. O meu VR2 vai ser igual a minha resistência vezes... Eu não vou usar corrente como maiúsculo para não confundir com a notação aqui de fora que a gente usou. Vezes a nossa corrente pequena. Vezes o nosso Izinho. E VR2, VR3 vai ser igual a nosso resistência vezes Izinho. Só que eu vou usar Izinho 1, Izinho 2 linhas, Izinho 3 linhas. Para que a gente ainda não sabe se as correntes são iguais ou não. Só que a gente sabe que as tensões são iguais. Então, meu R, como a gente tem resistores iguais, então a gente vai ter que Rzão vezes Izinho uma linha é igual a Rzão vezes Izinho duas linhas, que é igual a Rzão vezes Izinho três linhas. Como a gente sabe que nossos resistores são iguais, nós podemos simplesmente cortar eles da equação ou dividir todos por R, e nós vamos ter que Izinho linha é igual a Izinho duas linhas, que é igual a Izinho três linhas. Ok, Thiago. Eu tenho resistores diferentes e não consigo fazer essa análise aqui. O que eu faço? Bom, tem alguns jeitos de resolver. Eu vou te ensinar um jeito que vai funcionar para literalmente todos os circuitos. O que nós temos? Nós temos esse ramo aqui todo em paralelo. Então, se a gente descobrir a diferença de potencial a que esse ramo está sendo submetido, a gente pode calcular através da lei de Ohm a corrente em cada um desses ramos, usando aquela mesma relação que acabamos de usar, que a nossa diferença de potencial aqui, VR, vai ser igual ao nosso R vezes a nossa corrente. Beleza? Então, ok, como é que a gente faria nesse caso?
Encontrar a diferença de potencial nesses dois pontos é a mesma coisa que encontrar a diferença de potencial nesses dois pontos, porque quando a gente faz um resistor equivalente em paralelo, a gente mantém a mesma diferença de potencial entre os nós. Então, ok, nós temos essa situação. E para essa situação, qual a diferença de potencial nesse nó? A gente pode usar direto a lei de Ohm, onde o nosso VR vai ser igual a nossa resistência, então, de 6 vezes a nossa corrente, de 1 ampere. Isso daqui vai ser, então, igual a 6 volts. Nós temos, então, uma diferença VR de 6 volts. Agora, então, a gente pode encontrar qual é o nosso módulo de I. VR vai ser igual a R vezes I. Então, I vai ser igual a VR sobre R, que vai ser igual a, vai ser igual a 6 sobre 18, que é igual a 1/3. É aproximadamente 333,33 miliamperes. Então, encontramos o modo dessa nossa corrente que vai passar pelos resistores de 18 ohms. Bom, galera, encontrado esse módulo, o que a gente vai fazer na questão? Vamos partir para a letra C. Lembrando, o sentido da corrente, já analisando uma malha única, é sentido anti-horário, e agora a gente acabou de encontrar qual é o valor da nossa corrente, que é de 333,33 miliamperes. E agora a gente quer qual é a energia total dissipada nos 4 resistores em 1 minuto. Bom, vamos dar uma revisada no que é energia. Energia para circuitos elétricos, energia é igual a potência vezes o tempo, o ΔT. E o tempo sempre em segundos. Então a questão não dá 1 minuto é igual a 60 segundos. Então a gente sabe que o nosso ΔT é igual a 60 segundos. Ok. E a potência dissipada? Bom, a gente pode usar dois jeitos. Podemos calcular a potência que cada resistor dissipa e multiplicar por 60 segundos, ou nós podemos lembrar que toda a potência que é dissipada no nosso circuito, ela tem que ser gerada por alguém. E a potência que é gerada por alguém, nesse nosso caso, é apenas uma fonte. Facilitaria muito o caso, porque a gente vai calcular apenas a potência de uma fonte, ao invés de calcular a potência de 4 resistores, ok? Então vamos lá. A gente sabe também que a fórmula da potência é igual a tensão, a diferença de potencial em dois nó, vezes da corrente que passa nesses dois nó. Vou usar a mesma notação I grande, porque a gente está falando da fonte agora. Logo, a nossa energia é igual a diferença de potencial da fonte, que é 12 volts, então nós temos 12 volts, vezes a corrente na fonte, que é de 1 ampere, vezes a nossa diferença de tempo, nosso ΔT, que é igual a 60 segundos. Isso daqui vai dar um total de 720 watts. Watts não, perdão. 720 joules. Estamos trabalhando em energia, a unidade de energia é joules. Então, encontramos a nossa potência total fornecida. E a dissipada? A dissipada tem o mesmo módulo, só que simplesmente ela vai ser dissipada ao invés de ser fornecida. Podemos colocar algo como assim: essa daqui é a nossa energia fornecida. Só que a energia dissipada, ela vai ser exatamente igual a 720 Joule dissipados, ok? É apenas uma anotação, é apenas para saber que tem o mesmo módulo, porque tudo que é gerado tem que ser consumido. Não pode ser consumido algo que não é gerado e também não pode ser gerado algo que não será consumido. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui se você quer ver um conteúdo específico e até a próxima, galera!